Louvamos ao Senhor pela sua graça. Quero passar algumas informações. Só vou chamar a atenção, eu gosto de passar informações pregando ou ensinando, trazendo clareza a muitas coisas que não são claras. Quando a pessoa tem um conceito errado de uma coisa, é difícil mudar. Mas vamos primeiro, os irmãos lembram-se de uma corrente de oração que foi feita aqui por uma pessoa que estava na UTI. Então está aqui o agradecimento, essa pessoa está em casa, está se recuperando, então agradece a oração dos irmãos. Também, meus amados, eu tenho chamado a atenção aqui da necessidade da oração e conquista a nível de solo. Eu quero dizer para todos aqui, todo o anúncio, todo o ensino, toda a doutrina, todo o confronto, toda a revelação da verdade, todo o direcionamento que o Senhor nos dá, quero dizer, tudo isso é para o nosso bem. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Se você vem aqui pensando em fazer alguma coisa para Deus, claro que Ele nos dá essas instruções, e Ele observa se nós levamos a sério, se nós queremos ser inteligentes, mas não é Ele que precisa. Por exemplo, por que o pai e a mãe, principalmente a mãe, ensina a criança, insiste com a criança em se alimentar direito? É para o bem da mãe ou para o bem da criança? Me ajudem. Então, tudo que vem de cima, não é para o bem de cima, é para o bem de baixo, amém? Os que estão aqui embaixo, amém? Então, nós temos que mudar o conceito, como se Deus fosse coitadinho e precisasse da nossa ajuda. Como se Deus fosse coitadinho, estivesse triste, precisasse do nosso louvor para se alegrar. Amém? Amém, amados? Então, tudo que Ele nos dá como instrução é para o nosso bem. E quem entende isso, desfruta do melhor desta terra, é abençoado, é protegido, é assistido, é credibilizado diante de Deus. Olha como Davi orou quando sofreu esse ataque, que ele diz: ó Deus da minha justiça. Todos podem orar, reivindicando pela justiça que está praticando. Eu não tenho medo de orar: Senhor, faça justiça comigo. Justiça não é juízo, é a justa retribuição. Amém? E é isso que o Senhor promete fazer com que a nossa justiça se sobressaia diante dos injustos. Então, toda a instrução, tudo que Deus nos orienta e tem nos dado para nós oportunizar, não é para, quero dizer para os irmãos, não é para o bem da igreja esse culto, é para o bem da sua vida. Não é para o bem da igreja tudo o que se faz, o som, o espaço, as condições, tudo é para o bem de quem? É para Deus. Sim, somos filhos dele, devemos honrá-lo. E ele se alegra quando a gente põe em prática aquilo que ele nos aconselha, dizendo que é bom para nós. Amém? Como um pai e uma mãe se alegra quando a criança já vai aprendendo as coisas da maneira certa e aprendendo a fazer a coisa bem feitinho. E assim é Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Vamos nos despir da religiosidade e vamos nos revestir de um entendimento. O que Paulo diz lá em Romanos 12, 2? E não vos amoldeis a este mundo, e não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
nós podemos experimentar. Então, o que Deus vê que é bom para nós. O que é perfeito é coisa que realmente só vai dar certo. E quando nós descobrimos, e é nós ouvindo Deus, seguindo as instruções dEle, o modelo dEle, os padrões dEle, e estando voltados numa disposição de obediência a Ele, recebendo as influências dEle. Amém? Amém, amados? Porque uma coisa interessante, quer ver? Aquilo que nós ouvimos altera o nosso interior, determina o que se fortalece no interior ou enfraquece no interior. Então, aquilo que você ouve aqui, eu faço uma colocação desafiadora para cada um refletir sobre isso. O que você ouve aqui, o que fortalece você? Cumprimento de deveres, práticas altruístas de coisas importantes. E quando você está diante lá do seu altar, que você está comendo e vivendo aquela cena de novela ou de ficção, o que está fortalecendo dentro de você? E o que está enfraquecendo dentro de você? É o que entra pelo ouvido, é o que fortalece ou enfraquece o que está dentro de cada um. Amém? Quando se ouve verdades, princípios, se fortalece as convicções nos fundamentos. Mas quando se ouve abobrinha, se fortalece a alma, a criança que está, para ser mais claro. Quando se ouve verdades, fortalece o gestor que está dentro de você. Quando se ouve abobrinha, fortalece a criança que está dentro de você. O que você quer que seja bem cuidado? O gestor ou a criança que está dentro de você? Existe dentro de cada um uma criança e um? Desapareceram? Existe dentro de cada um uma criança e um? Como também existe dentro de cada um sábio e um tolo. Quando a pessoa diz que não quer ser criança, então vamos para uma coisa mais clara. Existe dentro de cada um sábio e um tolo. Você alimenta quem? Você cuida de quem? Do sábio ou do tolo? Amém. É muito claro, né? Eu não vim aqui para tirar máscara, eu quero continuar de máscara. Tem pessoas com essa filosofia de vida. Bom, é escolha. E sobre isso nós já falamos também, que tudo depende das escolhas e decisões que cada um faz. Então, meus amados, a oração e conquista é um bem para nós. Você orando pela sua casa, orando pelos seus vizinhos, você vai criar um ambiente para que a sua fé, a sua segurança seja fortalecida. O ambiente de paz seja fortalecido. Amém? Não orando, como é que você vai ter um ambiente seguro? Não orando pelos outros, não abençoando os outros. Também para aqueles irmãos que reclamam que a igreja não é espiritual, não tem oração. E eu acho engraçado que todos os que reclamam são os que não vêm. Nós temos uma vigília por mês aqui. Nós temos a torre de oração 24 horas. Mas eles querem, sei lá, que a gente faça num culto como esse, um expediente de extravasação. Não, extravasação é você sozinho com Deus, não tem problema, não vai atrapalhar ninguém. Porque no relacionamento pessoal com Deus, relacionamento e extravasação pessoal com Deus se faz a sós, não se faz num culto público. Então, aproveite a oportunidade. Na torre de oração, você pode até orar em línguas bem alto, que não tem problema. E pode orar direto 1 hora. O Ministério Batista não tem o Espírito, porque não se ora em língua, não se fala língua estranha. Sim,
cada lugar, cada expediente desses, cada capacidades e recursos que Deus nos dá, tem a sua hora, tem o seu lugar, tem o seu expediente. Amém? Amém? Não somos criança de fazer tudo misturado. Pode ver, que proveito estariam as crianças no culto me ouvindo? Nenhum. Mas elas estão lá com pessoa preparada, num ambiente preparado. Amém? Para que todos sejam edificados. E se alguém falar língua aqui, quem que está ouvindo será edificado? Ninguém. Ninguém será edificado se eu falar línguas aqui agora. Amém? E a Bíblia ensina que os dons foram dados para a edificação da igreja. Edificação. Que ao sair do culto, você leve algo proveitoso, que a sua mente tenha entendido, e que você leve material para a sua construção de fé, de conceitos para a vida. Então, sexta-feira, teremos uma vigília aqui. A partir das 11 horas, você pode ficar quanto tempo quiser. E no sábado, teremos aqui o meio frango. Quero dizer para todos, se você encontrar um meio frango, um tempero de meio frango melhor por aí, traga a receita para nós. Porque até então, de todos os que já provaram, é o melhor meio frango da cidade. Ah, mas você nunca se interessou? O meio frango faz muito mais bem para quem adquire, viu? Porque ele não fala mal, né? Amém? Então é um veículo que transmite bênção, qualidade e atende a sua necessidade. Amém? E uma coisa, por que nós oportunizamos isso? Para você que terminou o culto, não precisa sair daí procurar aonde eu vou buscar algo pronto, porque não quero cozinhar. Tem tudo aqui. Você já pode até encomendar, até carne assada, para quem não sabe. Então tudo isso faz parte de uma visão de reino, porque no reino estamos a serviço uns dos outros. E nós servindo uns aos outros, os resultados ficam com quem serve e com quem é servido. Então, os resultados melhoram as condições. O produto atende à necessidade. Amém? Amém, amados? E no próximo sábado à noite, teremos aqui um jantar, uma noite italiana. Quem gosta de um bom cardápio. Por que eu estou falando? Olha, amados, em sábado, muita gente fica aí catando, como diz o gaúcho. Aonde é que nós vamos jantar hoje? E aí tem a segunda preocupação. Tem estacionamento? Tem quem cuida dos carros? Tem segurança onde vamos? Pois é, há mais ou menos 25 anos, Deus já me deu uma revelação, que construísse espaço, porque estaríamos vivendo tempos e chegando em tempos que não se teria espaço seguro para estar com a família. Há 25 anos Deus já me mostrou isso, e a igreja tem feito a sua parte. Só que o religiosismo não quer usufruir, mas não tem importância. Deus vai mandar outros que estão aproveitando. Então, nós vemos aqui, dias aqui, que tem mais pessoas não cristãs usufruindo do rodízio de bifes. Tivemos aqui o louva-te-é, o costelão. Olha, veio mais gaúcho, que não é da igreja, lambuzar o bigode com a gordura da costela, do que os crentes santarrões. Infelizmente, mas o que vamos fazer? Eu tenho que cumprir o meu dever. Ontem eu ministrei lá para o Estão de Retiro, lá na Casa de Retiro, a recepção, a capelania, a intercessão
e o Ministério de Integração. E no final fizeram uma pergunta lá: pastor, como é que você não se cansa? E qual é a motivação que você tem de falar essa visão e isso que Deus tem te dado? Qual é a motivação que você tem? Diz: olha, eu sou motivado pelos resultados do que eu faço e não me entristeço pelos resultados de quem não quer fazer. Porque eu sirvo a pessoas inteligentes. Amém? Então, ninguém fica sem resultado, colocar em prática uma verdade. E também, quem não é religioso, também não se entristece com quem é contra. Porque eu vou ficar triste com quem não quer ser inteligente? Eu vou ficar triste por quê? Então eu tenho que viver de cara amarrada, porque os problemas sociais são resultados da falta de... Os problemas sociais são resultados da falta de... Não sabem que é inteligência? Ou não? Começou nos pais, não ensinando os filhos da maneira certa. E aí então foi dar uma coisa incompleta, aí a criança já vai se achando poderosa, descobrindo o poder da sua força e tomando decisões por conta, já não quer estudar, não quer se preparar. Tudo é falta de exercício da inteligência. Amém? Amém, amados? Não adianta nós procurar culpado. Agora eu faço uma pergunta para todo cidadão que vota: aonde chegou o país quando assumiram governantes que chegaram no governo só mostrando erro? Em que estado deixaram o país? Políticos que só procuravam erro e não ensinavam, não investiram na educação, não investiram em melhorias, mas só mostravam erro para eles continuarem fazendo o que eles querem. Então cuidado com a igreja que só aponta erro. Eu tenho que mostrar essas coisas aqui, mostrando isso aí, mas não estou acusando, porque eu estou oportunizando coisas melhores, porque no reino de Deus tudo é uma substituição. Amém? Tudo é uma substituição. Você escolhe. Se você olhar para mim, você escolhe. Quer procurar defeito? Tem muito. Quer procurar virtude? Tem algumas. Mas entre defeito, bastante defeito e algumas virtudes, o que constrói? O que constrói? O que é aproveitável? O que edifica? Amém? Então, se você é inteligente, procure as virtudes que cada um tem, invista nelas. Amém? Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Então, no sábado temos um jantar italiano aqui, e os cartões após o culto estarão à disposição. Você não é obrigado, mas estamos oportunizando a você, se você quer um jantar, estar aí com a família, em lugar seguro, num ambiente de paz, e abençoando o reino. Porque quem abençoa também será? Amém? E teremos não esqueçamos também do meio frango, no sábado aí. Leva o cartão hoje para não esquecer. No domingo a ceia. Na ceia, estamos membrando as pessoas, ou oficializando o membramento das pessoas, no culto de ceia, porque ceia é comunhão. Então são duas ordenanças que Jesus deixou, o batismo e a ceia. Pelo batismo, você declara ao mundo espiritual que você pertence ao reino de Deus. E pela ceia, estando no culto de ceia, ceando, você desenvolve a comunhão agora na família de Deus. Amém? É o culto mais desejado, mais esperado, mais importante, o culto de ceia. Só que o religiosismo também é usado pelo diabo. Você não está bem, você não pode tomar ceia. Agora eu faço uma pergunta para os inteligentes. Tempo apaga pecado? O que apaga o pecado? É dar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Então o pecado já apagou.
eu posso vir, então, voltar a tomar ceia. O nosso pecado é apagado no momento que é reconhecido e confessado. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. Amém? Então o pecado, assim como pecou, reconhece, peça perdão, já está perdoado. Tem que ficar tanto tempo de disciplina por causa disso ou por causa daquilo. E agora? E se nesse período de disciplina a sua vida é ceifada? Não estava em comunhão, porque estava excluído. Jesus não veio para excluir ninguém. Ele veio para quê mesmo? Incluir. O reino de Deus é inclusão. Inclusão no corpo, na comunhão com Deus. E também o último retiro do ano para renovação, para homens e mulheres, o dia 18. Então está aí a oportunidade, pode se programando. Se você quer, eu quero dizer para os irmãos, vejam essas coisas como necessidades. E quando se tem uma necessidade, se busca a solução. Agora vou fazer uma coisa para os irmãos, colocação para os irmãos aqui. Você atende suas necessidades só quando tem condições, ou para atender necessidades se busca condições? Aí eu fiquei doente, eu vou comprar remédio se tem dinheiro, se não tem eu não vou comprar, deixa a doença. Quando a pessoa fica doente e não tem dinheiro para o remédio, o que ela faz? O que ela faz? Ela dá um jeito. E quando a sua vida espiritual está capenga, está com dificuldade, está em crise, eu não vou porque eu não tenho condições, mas está em crise. Eu não vou porque eu não tenho condições, mas está aí à beira do inferno. À beira de abandonar a fé, à beira de uma separação, à beira de fazer besteira. Mas não tem condições, então não trata. Que dê a inteligência. Essa massa cinzenta não funciona? Em mim funciona. Porque quando há boa vontade para atender necessidades, Deus dá as condições, meios e condições. Para atender necessidade, havendo boa vontade, Deus providencia meios e condições. O que se tem sobrando de recurso? Mas temos necessidade, temos que continuar construindo. Temos necessidade, temos que continuar ampliando espaço. Para atender necessidades, temos que ir fazendo a nossa parte. Deus providencia dele. Amém. Faça a sua parte, que Deus vai lhe ajudar. Amém, amados? O mais fica para o próximo. Vamos para um texto muito interessante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem está dizendo isso? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. O nosso Deus está nos dando uma palavra, primeiro para o anjo da igreja em Filadélfia, que muitos interpretam como a igreja do avivamento, que essa fase já passou. Não passou não, porque nós somos uma igreja em avivamento. Uma igreja em avivamento é uma igreja que gera solução, que revitaliza, que não está acomodada, que não caiu na mornidão, que não apostatou da fé. Pode ter muitas igrejas aí, já apostatadas, que já não tem mais vida
Vida é fruto, vida é crescimento, vida é saúde, vida é a solução para cada área. Amém? Mas vamos adiante. E diz o verso 8. Diz o Senhor, aquele que é santo e verdadeiro: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Conheço as tuas obras. É a prova de que Deus tem uma atenção pessoal, individual para com cada um. Deus não trata na coletividade, Deus trata na individualidade. Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então a porta que Deus abre para você, o único que pode estragar de você não entrar nela é você mesmo. Porque ninguém pode fechar, mas você pode recusar de estar entrando nela ou por ela. Amém? E diz que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, quem guarda a palavra e não nega ao nome do Senhor, sempre terá solução na vida. Sempre Deus oportunizará e colocará diante dele uma porta aberta. E essa porta aberta não é só espiritualmente, para sentir a presença de Deus. Porta aberta são portas para se entrar e sair, para buscar o que se necessita. Então Deus põe porta aberta para um renovo espiritual. Deus põe a porta aberta para você cuidar melhor e reeducar a sua alma. Deus coloca uma porta aberta diante de você para você construir também sua vida material com sustentabilidade. Deus nos vê num todo. E aí mostra no verso 9 o quê? Aqui, naquele tempo, dentro da igreja lá de Filadélfia, estavam esses pseudos judeus. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Amém. Por que fala em judeus? E vamos continuar malhando os judeus? Não. Fala em judeus porque até então o sistema religioso era o da lei. Os judeus eram os que faziam parte do sistema religioso. E não foi fácil mudar um regime de lei para uma manifestação de graça. Um sistema que condenava para um sistema que oportunizava recomeço. E não é fácil hoje, e não foi fácil para o MBCV chegar onde chegou, porque as pessoas seguido vêm ainda que como não me conhecem bem, vêm: pastor, por que não exclui o fulano? Por que não exclui a fulana? Por que esse tipo de gente estão aqui? A lei fazia isso, a religião faz isso, mas Jesus não veio fazer isso. Jesus veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: o Filho do Homem não veio para julgar, não veio para condenar, ele veio para salvar. E ele nos deixou os seus conselhos, dizendo: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. A medida com que medirdes aos outros, também medirão a vós. A vida vai retribuir. Amém.
Então o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta, porque o relacionamento com Ele é pessoal. E o Senhor diz: aqueles que são religiosos. E Ele diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Todo radicalismo não vem da parte do Senhor, porque radicalismo é a manifestação mais estampada da falta de amor. Deu para entender? Radicalismo é uma manifestação escancarada da falta de amor. Ainda mais quando se volta para querer atingir o seu próximo. E o Senhor diz que fará a esses da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, hoje não são mais judeus. O Senhor diz que os que fazem parte da sinagoga de Satanás, que se dizem religiosos, mas não são. Por que não são? Eu provo porque não são mesmo. Tem muita gente que é religioso, mas não é verdadeiro. Porque a religião pura e verdadeira, deixa eu ver onde é que está, no que consiste uma religião pura e verdadeira. Vamos ver se a minha Bíblia me fala ligeirinho aqui. A religião pura e verdadeira, ela consiste, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, sua religião é vã. Vamos adiante. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Vamos adiante, já que não leem Bíblia em casa. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e com um traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com um traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te debaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras?
Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que fé é essa? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Amém? Voltamos lá para Apocalipse 3, acho que é o 9 ainda, né? Eis que farei aos religiosos, que em vez de terem obras, eis que direi aos que têm fé, mas não têm obras, que se dizem religiosos e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque essas pessoas um dia terão que voltar e reconhecer que Deus está na palavra, que Deus está na prática da obediência, que Deus não é o Deus dos moveres, Deus é o Deus da realidade, que atende às necessidades, que vê cada um como é, como está, e também providencia o que ele necessita. E o verso 10 diz que: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém. Então aquele que guarda a palavra da perseverança, que guarda essa palavra de ensino, essa palavra insistente que vem da parte do Senhor, de alerta, para tomarmos cuidado, para vermos o que estamos semeando, para revermos a nossa fé, se tem obras ou não, se aquilo que falamos realmente estamos fazendo. Então aquele que guarda a palavra, que leva a sério, que dá importância, que dá credibilidade à palavra que ouve, e ele se coloca diante dessa palavra, porque a própria palavra é o espelho que nós podemos nos ver nela, se estamos na prática ou não, se ela está em nós ou não. Então aquele que guarda a palavra, venha o que vier, e ele vai permanecer. O Senhor diz que guarda aquele que guarda a palavra. Amém? O Senhor é fiel, Ele guarda aquele que guarda a palavra. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Então não pense aí que Deus seja um amuleto que é só você necessitar, é só pegar para a sua solução. Nós pertencemos ao Senhor. E quando nós preenchemos os seus requisitos, nós estamos debaixo de toda a sua provisão. O Senhor prova o justo e o ímpio. O Senhor prova todos. Assim como a chuva vem sobre maus e bons, assim como os temporais dão com ímpeto contra as construções bem construídas e as construções mal feitas. As mesmas intempéries da natureza vêm sobre toda a construção civil. Mas a maneira que cada um constrói é que vai garantir se vai permanecer em pé, intacta, sem prejuízo, sem sofrer dano. E assim também as crises existenciais vêm sobre toda a humanidade. E essas crises estarão causando os danos, ou não causando dano. E o que determina causar o dano e não causar dano, as pessoas, são a maneira que as pessoas constroem seus conceitos de fé, a sua filosofia de vida, a sua prática de obediência. É isso que determina. Por que eu falo nessa linha? Porque eu fui levantado e ensinado pelo Senhor com a prática da vida. Por isso que a palavra que eu trago aqui, ela tem a sua aplicação, ela tem o seu significado. Eu não prego uma teologia teórica,
eu prego uma teologia prática. E tem mais coisa interessante aí. O Senhor promete guardar aquele que guarda. E olha a bênção que vem aí depois, que passa tudo. O verso 11. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua recompensa. E o que tem mais? Aquele que permanecer, aquele que vencer, aquele que sobreviver, aquele que se sobressair, aquele que continuar, aquele que chegar até o fim, quem vencer, diz o Senhor, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quero dizer para todos, toda palavra tem a sua aplicação, mesmo que seja uma palavra escatológica, ela tem o seu cumprimento na vida terrena ainda aqui. E aquele que vence, o Senhor o faz coluna no templo. Templo não é isto aqui, isso aqui é apenas um espaço. Templo é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde Deus habita, onde Deus governa. E quem permanece firme no compromisso com Deus, que guarda a palavra, o Senhor guarda, e ele passa por tudo, e tudo passa, e ele permanece, e Deus ainda vê ele como coluna aonde ele está. Amém? É promessa para quem guarda a palavra. Aquele que vence, o Senhor o fará coluna. A crise que você, a empresa que você trabalha está em crise, e você ajuda a ser solução. Passa tudo e você continua. A igreja que você está é provada, e você se predispõe a fazer parte da solução. A hora que passa tudo, você ali, Deus lhe coloca ali, Deus lhe faz ali uma coluna. Coluna é o que dá sustentabilidade a algo de utilidade. Amém? Hoje não se ouve mais. Quando se ouvia, quando se comentava a respeito de famílias ou de obreiros, de cristãos, lá de 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, aquele fulano é uma coluna, foi uma coluna. Ou quando se comenta de algum lugar, aquele fulano, se lembra, está lá ainda, olha, aquele fulano é uma coluna. Amém? Ele permanece. Amém? Você quer ser uma coluna ou uma palha levada pelo vento? Um caco levado pelo vento? Uma lasca levada pelo vento? O que você prefere ser? Por que essas comparações? Por que a palavra é cheia de ilustrações? Para nós entender que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é prática, ela é verdadeira. Jesus usou as alegorias, usou as parábolas para mostrar que nós podemos ver, e essas comparações que ele faz são verdadeiras. Então, tem muitos que estão sonhando em ser coluna lá no céu. Lá não precisa, querido. Precisa é aqui. Eu lá no céu eu serei. E aqui o que você é? Uma palha? Um galho? Uma folha? Uma moinha? Vamos procurar ser aqui. E como que nós podemos ser aqui? Bom, a gente aprende as coisas do céu para nós podermos nos trazermos ela aqui para a terra. O que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1? Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas da onde?
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o que mais? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque morreste. E a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. E olha a benção. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então quando chegar o tempo do arrebatamento da igreja, ou de você ser recolhido, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Está aí a palavra, está todo o ensino aí. Mas as pessoas, não sei se não conseguem acreditar, porque está com o seu armazém cheio de outras coisas, não conseguem armazenar as coisas de cima, por isso que vivem mendigando as coisas aqui de baixo, acreditando nas ilusões. E quando vem essas pseudas revelações, aí ficam apavorados, ficam com medo, e não conseguem nem examinar até onde tem verdade essas revelações do tal tsunami que vai atingir por aí. Quando a pessoa não se alimenta da verdade, ela não sabe provar, ela não tem discernimento. Que Deus continue tendo de nós, como estamos falando, sobre esses requisitos. E o que Deus requer é porque é bom para nós, não é para Ele, é para nós. E o desejo dEle é que nós estejamos com Ele. Mas Ele nos deixou o caminho. Observem lá em João capítulo 14, verso 1 a seguir. No capítulo 13, Jesus fala da sua morte, de sua ressurreição, que Ele teria que ir, tá? E falou todo do que Ele iria passar, e aí os discípulos se perturbaram. E aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então nós temos que sim falar do céu para ativar a esperança, mas temos que trazer o que é do céu aqui para a terra para mantermos a nossa fé viva. Amém? Então não se perturbe, crê em Deus, crê em Jesus. E olha a promessa dele. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E aí já se cumpriu essa primeira parte. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E aí então, andando com Jesus, tinham dificuldade de crer. E Jesus diz assim: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas aí alguém, verso 5 diz o quê? Disse Tomé. Quem é o Tomé? O que essa palavra, quando você ouve a palavra Tomé, tu é um Tomé, o que vem à sua mente? O significado de Tomé. O que Tomé deixou como significado de seu nome? Dificuldade de crer. Falta de fé. Aí aquele irmão, discípulo, que não tinha aquela fé, disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus salva, e os seus ensinos nos preparam para a vida. É só clamar a Jesus a salvação que você ganha. Mas nem todo salvo é preparado para a vida, porque a própria salvação necessita ser desenvolvida. Não pense agora, porque você aceitou Jesus, está tudo resolvido. Sim, resolveu, cancelou o seu passado, está salvo. Mas se você não construir o seu futuro, quem disse que você chegará lá? Olha o exemplo. Deus salvou 600 mil homens do Egito, tirou-os de lá, salvou-os, fez atravessar o Mar Vermelho.
Daqueles 600.000 homens, quantos chegaram ao lugar da recompensa, ao lugar do repouso, ao lugar do desfrute das promessas? Quantos chegaram daqueles 600.000? Alguém se lembra? Apenas 2. Deus usou de misericórdia e investiu em nova geração. E nós estamos passando por isso hoje. Como muita gente adulta aqui não quer esses ensinos, por que a Joade hoje é o maior ministério? Tem mais de 5.000 juniores e adolescentes. Por quê? Porque essa nova geração quer as promessas de Deus. Essa nova geração está entendendo que a filosofia do reino é superior, é uma filosofia completa. Não é, eles estão vendo que em Deus existe coisas melhores, uma perspectiva de vida bem melhor do que a que o mundo oferece. Mas por que os de mais idade não querem? Porque, eu estou salvo. Eu não tenho dúvida da sua salvação, mas tem muito salvo desempregado hoje, sim ou não? Tem muito salvo hoje com falta de pão. Tem muitos salvos hoje sendo assaltados. Tem muitos salvos hoje com os filhos na drogadição. Tem muitos salvos hoje com os filhos fora da escola. E aí, me explica isso. Está vendo? Que quando a pessoa não quer crescer, não permanece na palavra do ensino, querido, permanecer em Deus não é permanecer dentro da igreja, é permanecer no programa de Deus, vivendo a realidade na atualidade. Olha os conceitos que esses espiritualistas trazem. Em janeiro fará 50 anos que eu conheci Jesus. E desde que eu conheci Jesus, falavam da vinda de Jesus. E que não vale a pena estudar porque Jesus está vindo. Já faz 50 anos e não veio. Que não vale a pena construir igreja, porque Jesus vai vir e o anticristo é que vai usar. Então não vamos construir. E quase que eu faço uma besteira, nem vou contar, viu? Como Jesus estava vindo e eu estava acreditando que ia vir logo, quase que eu caso com uma pessoa com mais de 10 anos mais velha que eu. Porque é para pouco tempo. Então essa história, e agora, amados, esse tsunami é para causar um medo nas pessoas para se voltar para a igreja. Não adianta se voltar para a igreja, senão se voltar para a prática da palavra. Jesus promete estar com quem está com Ele. Jesus promete guardar quem guarda a sua palavra. Está vendo? E nós estamos falando sobre esses requisitos que constroem a nossa fé e obediência. Falamos aqui a lei da semeadura, falamos a lei do serviço, a lei da preparação, a lei da decisão, e hoje estamos trabalhando a lei da persistência. São requisitos para você herdar as promessas. São requisitos para você herdar as promessas. E quero dizer a todos que a habilidade em perseverar, mesmo diante das adversidades e decepções, é medida pela sua confiança em Deus e no exercício de suas habilidades para ser bem sucedido.
Então as provas, esse tempo difícil que estamos passando, que a economia do Brasil está passando, não só do Brasil, mas do mundo todo, isso gera crescimento para quem guarda a palavra de Deus. Então a melhor orientação para o que tem pela frente é a palavra. Quero ver daqui uns dias, quando começarem a chipar as pessoas, mas haverá uma confusão tamanha, que eu não sei como, mas uma confusão ignorante tão grande. E eu já quero alertar os inteligentes. O chip que estão botando não é o do anticristo. O chip da besta é quando o anticristo assumirá, que será implantado após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, pelo sequestro de milhões e milhões de pessoas da terra, que estará sendo tirado da terra, vão querer recontar toda a humanidade, aí sim vai ser que nem por exemplo, vamos voltar atrás uma coisa interessante aqui. Uns anos no passado, fazia uma marca, para marcar o gado, né? Tocava a marca, mas como estragava o couro, mudaram agora a marca é um chipzinho na orelha, não é verdade? Então quando há algumas perdas aí no rebanho, então tem que remarcar tudo de novo, contar. Então tem muita gente olha, em primeiro lugar, você já está chipado, está no teu bolso o chip, seu cartão. Não é verdade? Agora você consegue um cartão de crédito sem um chip? Não é o chip que identifica o seu cadastro? Só está no seu bolso. Eu mesmo, para continuar na sua identidade, vai ser colocado em você. Mas após o arrebatamento da igreja, aí sim. E aí, por que Deus permite isso? Não ia falar isso, mas tem que falar hoje. Amor até pelos desviados, amor até pelos religiosos, que não se prepararam para a vinda de Jesus. Só que, após o arrebatamento da igreja, ele vai ter que lutar sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser levado com a igreja. Com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será tirado da terra. Quer ver uma coisa interessante aqui? Põe ali logo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos ler desde o 7. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Quem é esse que detém o mistério da iniquidade? Quantas e quantas vezes foi marcada uma reunião de todos os líderes das nações para escolherem um líder mundial e nunca chegaram ao bom senso. E não vão chegar enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto a igreja não for arrebatada. Então, os planos já estão prontos. Tudo está planejado, todo o programa está pronto para o anticristo governar. Mas enquanto o Espírito Santo está na igreja, enquanto a igreja está cumprindo o seu papel e não for arrebatada, eles não vão ter sucesso nos planos que estabelecem. Vamos adiante. E então será revelado esse iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará, depois de tudo, com o sopro da sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda é o retorno de Jesus com a igreja para
o desfecho final. Mas a igreja já estará com ele nos 7 anos das bodas do Cordeiro. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Vamos adiante. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Adiante. E por isso Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Amém? Então aqui nós vemos aqui, querido e querida, tem gente aqui dos dois lados. Os que recebem a verdade com amor não vão sobrar para o anticristo. Mas os que não recebem a verdade com amor, Deus libera para essas pessoas o espírito do erro para crerem na mentira, para crerem em profetadas, para crerem em reveladas, para crerem no misticismo, para crerem em outras coisas aí. Então quem não quer a verdade, não recebe a verdade com amor, Deus mesmo libera para essas pessoas o espírito do erro. E nós temos aqui exemplos já. Quantas pessoas saíram daqui porque esse pastor é muito turrão, esse pastor fala coisas que não dá para ouvir, não quiseram a verdade, saíram daqui. E eu faço uma pergunta e me ajudem a procurar: estão melhores? Estão mergulhados em heresia? Tem gente se reunindo dizendo que essa história de igreja, isso aí é tudo engano, que não precisa de igreja, basta se reunir em casa e passar lendo a Bíblia, que não precisa de igreja. Já estão com esses enganos, esses espíritos, essas inspirações, que é do próprio anticristo. Como também pessoas que estão no serviço aqui social, e a gente tenta ajudar para serem melhores, se ofendem e batem em retirada. Quem não recebe a verdade com amor, Deus mesmo libera o espírito do erro para quem não se submete à verdade. Deus mesmo libera o espírito do erro para quem não ama a verdade. Não é o diabo, é Deus que libera. Porque é Deus que coloca diante de nós a bênção e não é o diabo, é Deus. Amém? Isso vai longe, vamos parar por aqui agora. E o pior é que quando eu confronto isso aqui, a pessoa já acreditou naquilo, ficam bravos comigo. Que Deus continue tendo de nós. Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado, Paizinho, pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela luz da tua palavra, obrigado pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco, obrigado pela obra do teu Espírito, obrigado pela atuação do teu Espírito, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o teu Espírito opera, dosando para cada um à medida da capacidade que tem de entendimento e de também aproveitamento. Eu quero abençoar a todos, pedir, Pai, que o Senhor desperte em cada coração, que o Senhor provoque em cada coração sede e fome da palavra, para que a palavra permaneça nas vidas e o Senhor guarde as vidas, porque aqueles que guardam a palavra, o Senhor guarda, e precisamos dos teus cuidados, mas ajuda-nos a também nós termos cuidados com a tua palavra e guardarmos em nosso coração. Eu quero abençoar a todos e em nome de Jesus peço-te essas bênçãos. Amém.